As Paralimpíadas ou Paralimpíadas estão chegando. O que você acha a respeito sobre as Paralimpíadas? Qual a expectativa da nossa delegação brasileira? Bom, assim como eu já tinha feito um vídeo alguns dias atrás a respeito sobre as Olimpíadas de Paris, sobre as Olimpíadas de Verão também, eu vou explicar a respeito sobre como funciona também as Paralimpíadas, ou Paralimpíadas, como você queira chamar. Explicando a respeito sobre sua origem, sobre as modalidades, a respeito como funciona, sobre basicamente um contexto histórico de várias modalidades que são exclusivas para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou nasceram com alguma doença bastante rara ou bastante frenética. Então eu espero que você venha comigo para poder descobrir como que funciona as Paralimpíadas e quais são as expectativas que a gente está tendo nessas edições que vão acontecer em Paris daqui a algumas semanas. Então é isso, venha comigo, eu sou o Antônio Reinaldo e você é muito bem-vindo ao canal Gatoso Curioso. Diferentemente dos Jogos Olímpicos, que foram criados em 1896, as Paralimpíadas ou Paralimpíadas foram criados em 1960 na Roma, na Itália. Porém, alguns eventos para pessoas com deficiência já tinham sido feitos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde em 1948, no mesmo ano que a gente teve as Olimpíadas em Londres, foram testados então algumas modalidades para pessoas com deficiência em Buckinghamshire, na cidade de Stoke-Mandeville, na Inglaterra. Essa questão também da deficiência, somente em 1976 em Toronto, no Canadá, que foram incluídos novos deficientes para poder disputarem os Jogos Paralímpicos. E também em 1988 em Seul, na Coreia do Sul, finalmente tivemos um dos grandes investimentos, um dos maiores investimentos em Paralimpíadas, e também foi apresentado, claro, a bandeira olímpica, paralímpica na verdade, que a gente conhece hoje em dia. Logo após as Paralimpíadas em Roma, na Itália, em 1960, em 1964 foi criado a Organização Desportiva Internacional de Deficientes, o ISOD. 18 anos depois que foi criada então essa organização, acabou mudando de nome e virou um nome simplesmente gigantesco. Olha só: Comitê de Coordenação Internacional de Organizações Mundiais de Esportes para Deficientes, em 1982. Mas só foi apenas em 1989, após os Jogos de Seul, na Coreia do Sul, que finalmente foi fundado o Comitê Paralímpico Internacional, o IPC. Além disso, foram incluídos também os Jogos Paralímpicos de Inverno, mas antes dos Jogos Paralímpicos de Inverno já tiveram também outros modelos testes e tudo mais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas só foi apenas em 1976 em Oscarsvik, espero que eu tenha falado certo, uma cidade lá da Suécia, em 1976, que foram incluídos finalmente os Jogos Olímpicos de Inverno. Ao todo, se a gente já contar com os Jogos Olímpicos de Paris, essa vai ser a 17ª edição dos Jogos Paralímpicos. E muita gente fica se perguntando, como é que é para participar e tudo mais. Bom, para você participar dos Jogos Olímpicos de Paris, no caso os atletas participarem, é preciso que eles tenham alguma deficiência ou alguma doença que possa estar extraindo mais ou menos alguma coisa do seu corpo. Tipo, por exemplo, uma amputação de braço ou de perna, uma deficiência visual ou mental, e mais ou menos nessa parada que eles podem participar das Olimpíadas, incluindo alguns protocolos e avaliações para ver a situação dele, para logo em seguida poder disputar os Jogos Paralímpicos. Além disso, muito se discute a respeito sobre a palavra Paralimpíada ou Paralimpíada, por conta que não existem muitas origens e não se sabe como a palavra de fato
né, foi criada e é surgida no caso. Só sabe-se que é uma junção de paraplegia, que é justamente quando a pessoa fica paraplégica, né, tem o movimento das pernas e também do tronco paralisados, e juntamente com a junção de Olimpíada, né, que no caso são os nossos Jogos Olímpicos, né, com os esportes, com as confederações, os comitês participando e por aí vai. E também a respeito sobre a bandeira olímpica, não existem assim muitas informações a respeito sobre a criação dela e tudo mais. Porém, eu esqueci até mesmo de explicar na primeira parte que eu estava falando das Olimpíadas. Os arcos olímpicos que a gente utiliza nas Olimpíadas de verão representa basicamente os continentes que a gente tem, ou seja, América, Europa, África, Ásia e Oceania. Já a bandeira das Paralimpíadas, que são justamente essas marcações mais ou menos assim, que são chamadas de agitos, são para poder representar o movimento e a junção de atletas que têm algum tipo de deficiência. Para a gente finalizar nosso vídeo aqui, ao todo são quase 30 modalidades de esporte que a gente tem nas Paralimpíadas, com os Estados Unidos no quadro de medalhas, né, se garantindo desses esportes. Ao todo são quase 2.000 medalhas, seguido da Grã-Bretanha e também da Alemanha. Bom, meus amigos, é basicamente isso que eu vim explicar para vocês a respeito sobre as Paralimpíadas. A gente, claro, torce bastante, né, para o nosso Brasil ir bem, como foi nas últimas 3, 4 edições atrás, tá bom? Espero que você tenha gostado, claro, do vídeo. Acesse também as nossas redes sociais para descobrir mais curiosidades em respeito às notícias sobre o nosso dia a dia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo do gato e até mais, meus amigos.